A gente vai ler um texto que tem sido muito pregado e muito estudado. E a gente vai ler um texto também no qual Jesus dá uma afirmação muito contundente a Pedro. Jesus diz a Pedro assim: arreda Satanás, não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. A gente vai ler um texto aqui, um momento do ministério de Jesus, em que Jesus estabelece um diálogo com os 12 discípulos, mas que de forma representativa Pedro assume a liderança, e esse diálogo, além de ser com os discípulos e com a igreja, é também com Pedro. A gente vai ler um texto no qual Jesus inicia a sua proclamação a respeito da cruz, que vai desfazendo um pouco o ideal e o projeto que os discípulos tinham a respeito do reino de Deus. Mateus capítulo 16, a gente vai ler dos versos 13 ao 28, tá bom? Presta bem atenção, para poder acompanhar essa leitura, esse texto aqui, essa narrativa de Mateus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos ler juntos até o final? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, ó Deus querido, Pai, é a Tua palavra, Senhor, que a gente leu aqui, e só está evidente a nossa insuficiência mesmo, nossa falta de condição de crer, de ouvir, de pregar. Ó Deus, pedimos a Tua misericórdia, Senhor, resgate o nosso coração. Deus, não permita, Senhor, que nossa mente, nosso coração entenda apenas informações novas sobre a Tua palavra, sobre a Bíblia, mas pedimos mesmo que o Teu Espírito abra os nossos olhos, a todos aqui, Senhor, todos nós, Pai, clamamos, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, talvez pessoas que nunca provaram e experimentaram da Tua bondade,
Senhor, pedimos, abre os nossos olhos para que a gente possa contemplar o Senhor, ver, sentir, ó Deus, perceber, ouvir, realmente ser tocado, transformado pelo Senhor. Anima, Senhor, fortalece a nossa alma. Deus, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Esse texto que nós lemos, Mateus capítulo 13, Jesus sai um pouco da região que era a região de Galileia, aquela região na qual Jesus convocou os discípulos para o seguirem, naquela região a qual Jesus viu Pedro, que estava pescando, e disse a Pedro para lançar as suas redes após uma noite de pesca. Nada tinha buscado, nada tinha conseguido naquela noite. Aquela região da Galileia, rodeada por algumas cidades, em que Jesus estava vivendo o seu ministério. Diz lá em algumas narrativas do texto de Mateus, capítulo 4, também no capítulo 9, de que Jesus, por onde passava, pregava o evangelho do reino, curava toda sorte de enfermidade e também ensinava. Por onde Jesus passava, Jesus estava ensinando multidões. E à medida que ele olhava para as multidões, seu coração se enchia de compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, porque eram carentes e necessitadas da graça, da salvação do Senhor Jesus Cristo. Jesus está desenvolvendo o seu ministério naquela região. Mateus vai falar bem sobre isso, desenvolver bem sobre isso. Se a gente for ler no Evangelho de João, nós vamos ver Jesus fazendo viagens, proclamando o Evangelho também na região da Judéia, de Jerusalém e tudo mais. Mas aqui Jesus sai um pouco da Galiléia e sobe em torno de 40 quilômetros para essa cidade chamada Cesareia de Filipe. E o texto diz que nessa cidade Jesus tem um diálogo com os discípulos. Os discípulos já estão aí caminhando com Jesus por algum tempo. Foram os discípulos que largaram tudo e seguiram ao Senhor Jesus. Foram os pescadores que deixaram as redes ao mar. Foi também Levi, que deixou ali a coletoria. Foi também outros discípulos que deixaram tudo e seguiram Jesus. E estão caminhando, vivendo, vivenciando, desfrutando da bênção da palavra, do poder, da cura, da bênção do amor, da grandeza desse Jesus, que é o Filho de Deus e é também o Filho do homem. Esses caras estão convivendo, estão vendo, estão percebendo que Jesus é aquele que multiplica pães e peixes. Aqui no Mateus capítulo 16, Jesus já tinha feito isso uma vez, Jesus já tinha feito isso na segunda vez. Ainda os discípulos, nesses períodos, é interessante a gente ver como Jesus tinha convicção plena, certa, do caminho que o Pai tinha designado, do caminho que ele seguia aqui e do caminho que ele tinha com os próprios discípulos, à medida que os discípulos, muitas vezes perdidos em incredulidade, perdidos em desconfianças, perdidos em jogos de poder para saberem ou tentarem definir quem seria o maior no reino de Deus, perdidos porque mesmo Jesus tendo multiplicado pães e peixes, não só uma vez, mas duas, estavam os discípulos ali discutindo a respeito do ensino, do fermento dos fariseus, dizendo o seguinte: será que é porque a gente não trouxe pão? E Jesus, olhando para eles, diz assim: rapaz, vocês são incrédulos. Ó povo incrédulo, vocês não lembram? Vocês não já se esqueceram de que há poucos dias, tempos atrás, eu multipliquei pães e peixes? Vocês não viram como sobrou, como teve sobras naquelas multiplicações, como as multidões foram alimentadas? O fato é que o Evangelho de Jesus é muito maior e muito mais poderoso do que apenas alguns pontos que vão definir como é que a gente faz para se converter ao Evangelho, ao cristianismo. O Evangelho de Jesus é muito mais do que um sistema ético e religioso pelo qual a gente vai viver aqui na terra. O Evangelho de Jesus é o próprio Jesus enchendo o nosso coração, enchendo a todas as coisas superabundantemente,
enchendo a nossa vida com o seu poder, com a sua graça e com a sua presença. É esse evangelho que Jesus está apresentando aos discípulos, mas custava aos discípulos perceberem isso. É esse evangelho que Jesus está o tempo todo desfrutando, vivenciando, ensinando. É um evangelho de uma abundância, de uma plenitude tão poderosa que é definida por Jesus como o reino dos céus. Não um reino, enquanto os discípulos ouviam esse ensino e tentavam aplicar a Roma, e tentavam aplicar ao sistema político e social que viviam naquela época, subjugados por Roma, pelos impostos romanos, mas também pela crueldade romana, mas também pelos governadores das províncias, mas também por Herodes, mas também por tantos sistemas, por tantas coisas, ao tempo em que os discípulos ouviam e muitas vezes aplicavam esse ensino do reino, essa pessoa prometida, esse Cristo Jesus, aquele que vai lá destronar o César, aquele que vai resolver os problemas sociais e políticos da nossa época. Jesus continua firmemente apontando, firmemente ensinando, firmemente proclamando esse reino que é superabundante, que é tão poderoso, mas tão poderoso, que faz com que uma semente consiga frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Perceba só, Jesus naquela parábola do semeador de Mateus 13 não estava falando que um vai frutificar 30, o outro 60, e aquele irmão que é mais crente, mais espiritual, vai frutificar 100 por um. Jesus está falando a respeito da mesma semente do reino no nosso coração, tão poderosa que faz com que ela frutifique a 30, a 60 e a 100 por um na vida da gente. Jesus, quando está proclamando esse reino, diz que é igual a um homem que encontrou um grande tesouro num terreno. Na hora, no mesmo momento, aquele homem foi lá, vendeu tudo o que ele tinha, porque ele tinha descoberto uma riqueza muito mais poderosa do que a sua, muito mais abundante do que a sua, muito mais forte, muito mais bela, muito mais graciosa do que a sua. Na hora, aquele homem foi lá, vendeu tudo o que tinha e foi e comprou aquele campo. Assim o reino dos céus é semelhante. Jesus está aí conversando com os discípulos. A fama de Jesus já corria por toda aquela região não só da Galileia, mas outras regiões também. A fama de alguém que está curando, que está proclamando um reino de Deus, a fama de alguém que está ensinando a palavra, de alguém forte e poderoso, o Filho de Deus e o Filho do homem. A fama dele corre, mas aí Jesus senta com os discípulos, e eu acho massa essas partes dos evangelhos. Quando Jesus senta com os discípulos, conversa com os discípulos, aquele momento em que os discípulos perguntam para Jesus: olha, a gente não entendeu aquela parábola, dá para o Senhor ensinar para a gente? A gente não está entendendo bem essa situação aqui. Aquele momento também que os discípulos, e que Jesus retoma algumas questões com os discípulos, quando eles estavam caminhando nessas viagens de cidade em cidade, e os discípulos estão lá discutindo quem vai ser o maior no reino, olhando para esse reino daqui da terra, olhando para Roma, olhando para o reinado sociopolítico, econômico. Quem é que vai ser o maior? Naquele momento que Jesus retoma com eles, senta e fala a respeito de que reino é esse, de que poder é esse, que grandeza é essa da pessoa, da obra que Jesus está realizando. Aí Jesus senta com os discípulos e pergunta a eles assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem é que as pessoas estão dizendo aí ser o Filho do Homem? Vão dizer o seguinte: olha, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, Jeremias, alguns dos profetas. João Batista já tinha sido morto, decapitado no momento dessa conversa aqui. Jesus, olhando para os discípulos, pergunta: vocês quem dizem? O que é que vocês dizem a respeito de quem eu sou? Pedro se levanta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de quem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, quando se levanta, ele está falando como uma voz coletiva dos discípulos. Nós temos crido, nós temos visto, à exceção de Judas, que já era filho da perdição. Pedro afirma: tu és o Cristo. Por essa afirmação, Pedro está dizendo que Jesus, esse Deus Emanuel,
esse lá da região de Nazaré, esse que nasceu lá como filho de um carpinteiro, como alguém simples, humilde, esse que foi negado quando foi pregar o evangelho lá em Nazaré, conforme Lucas capítulo 4, esse Jesus que está seguindo com eles em cidade, esse Jesus poderoso, ele é aquele que é prometido desde lá do Antigo Testamento. Esse Jesus que nós estamos convivendo aqui é aquele que vai restaurar o reinado de Israel. Esse Jesus é o filho, é o nascido da tribo de Davi, ele é da raiz de Judá, ele é o leão da tribo de Judá. Esse Jesus é aquele prometido que vem para libertar os cativos, para abrir os olhos aos cegos, para trazer libertação no coração aos oprimidos. Esse Jesus é aquele que veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse Jesus é aquele que veio pisar a cabeça da morte, do inferno, da serpente. Esse Jesus é aquele que veio para estabelecer o seu reino aqui na terra. O Jesus bendito, o prometido de Israel, a esperança dos judeus, a esperança no coração dos discípulos, e que essa promessa um dia se concretizasse. Tu és o Cristo, tu és aquele prometido lá no Antigo Testamento, do qual Isaías tanto falou, aquele que vai cumprir uma obra bendita, que vai restaurar a terra, aquele que vai fazer nova todas as coisas. Tu és o Cristo, aquele que vem restaurar, aquele que vem fazer algo novo na vida da gente, mas também na nossa nação, também na nossa terra. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, bem-aventurado és. Que afirmação bendita. Pedro, você é bem-aventurado, feliz, porque você encontrou, descobriu, percebeu isso, não sendo necessário ainda o sangue ter sido derramado. Você percebeu isso porque o meu Pai que está nos céus te revelou. Que afirmação bendita é essa de Jesus? Pedro, você afirmou isso não por causa de carne e sangue, você afirmou isso não porque eu já estou ali na cruz, sendo morto, o sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas você afirmou isso porque o Pai revelou ao seu coração que eu sou de fato o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir daí, Jesus começa um diálogo a respeito da nossa vida, a respeito daquilo que é o plano de Deus, a respeito daquilo que é o reino de Deus, daquilo que é a igreja, daquilo que é a obra que Ele vai fazer aqui na terra, que Ele veio fazer. Bem-aventurado és, o Pai revelou. É fato e é verdade até os dias de hoje, que é impossível alguém afirmar isso de todo o coração. É impossível alguém poder encontrar com esse Cristo, não aquele que a gente ouve as histórias, não aquele que a gente sabe na cabeça, não aquele que a gente aprende as histórias na igreja, mas aquele que é o Filho do Deus vivo. É impossível alguém encontrar-se ou declarar isso de todo o coração, a não ser que Deus lá dos céus resolva abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, o nosso entendimento. Jesus se torna uma outra pessoa. Você talvez se lembre desse dia em que Jesus se tornou o Senhor da sua vida e da sua história. Talvez você se lembre porque seja recente, mas também se for lá atrás. Mas preste atenção, porque esse Jesus, Filho do Deus vivo, não é alguém que entrou na vida da gente para ficar lá na história há 10, 20, 30 anos. É um Jesus que continua vivo e poderoso, continua sendo Cristo, continua sendo o Filho do Deus vivo, ainda hoje. O apóstolo João declara isso de forma tão poderosa. 1 João, nos primeiros versículos lá do capítulo 1, você der uma olhada nesse texto, você vai ver como João, no finalzinho ali do primeiro século, nos anos 90, como João está declarando a respeito de um Jesus que parece que ainda estava vivo ao lado dele, de um Jesus que é tão lindo e tão poderoso que parece que ainda está ali, falando aos seus ouvidos, aquietando o seu coração, resgatando a sua alma, soprando a vida enquanto João estava vivendo o seu ministério, mas também quando estava preso. Aquele que os meus olhos viram,
os meus ouvidos ouviram, as minhas mãos apalparam, mas a realidade pela qual João está falando parece uma realidade presente e não apenas passada. Pedro está tendo essa visão maravilhosa. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. A coisa muda, a mente muda, o coração muda, as percepções mudam. Assim como Pedro, quando viu Jesus e ouviu a voz dizendo: vem Pedro, anda sobre o mar, vem ao meu encontro. É poderoso demais esse negócio, é poderoso, é mais do que conhecimentos técnicos sobre Jesus, é mais do que sentimentos ou sensações a respeito de Jesus, é um poder que emana lá do céu para o nosso coração, que faz a gente levantar, lutar, viver contra a esperança, contra a desilusão, contra as incredulidades do nosso coração, levantar e se erguer e andar pela fé aqui na terra, porque Ele continua sendo o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Por isso, irmão, se você é cristão, eu quero parar nesse ponto aqui e trabalhar, e pensar com você e pedir, clamar em nome de Jesus. Resgata no coração essa imagem maravilhosa do Cristo verdadeiro e vivo. Resgata no coração e faz morrer essa incredulidade, faz morrer essa vida troncha de pecados, faz morrer qualquer coisa troncha que no coração possa estar de alguma forma causando amargura, tristezas, e a gente vai embaçando a vista, não consegue mais ver, perceber quem é Jesus. Volta a dizer, volta a declarar, volta a enxergar, volta a ouvir as palavras de Jesus. O que é que você diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É poderoso demais esse negócio. Então levanta, irmão, em nome de Jesus. Amém ou não? Levanta. Levanta o coração e a alma para ver Jesus. Levanta o coração e a alma para não viver de acordo com os jornais ou com os prognósticos sociológicos da nossa época. Levanta para crer, para ver Jesus, para confiar em Jesus, para amar Jesus, para ouvir a voz de Jesus diariamente, como um pastor que nos pastoreia, que nos direciona, que nos motiva, nos encaminha na sua direção. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É bendito esse Jesus. É maravilhoso demais. Jesus diz a Pedro algumas afirmações de respeito a gente como igreja. Pedro, tu és pedra. Simão, Bajonas, assim como você é essa pedrinha. Um jogo aí, algumas palavras no original, no grego. Jesus diz assim como tu és Pedro, essa pedrinha pequena, esse pedregulho. Veja que posição maravilhosa, que é a mesma que Pedro fala lá na sua carta, 1 Pedro capítulo 2, que nós lemos aqui no início. Assim como tu és Pedro, essa pedrinha, sobre esta pedra, a palavra agora usada é uma grande rocha, poderosa. Sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E a minha igreja é edificada sobre essa pedra. Ela é tão poderosa na terra, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Entenda bem o que Jesus está falando para Pedro aqui. Há muitas linhas de raciocínio a respeito dessa pedra, a respeito dessa afirmação de Jesus. Com certeza, essa pedra na qual a igreja é edificada não seria Pedro. Logo no mesmo diálogo, logo na mesma conversa, nós vamos ver Pedro repreendendo Jesus por causa do ministério da cruz. Com certeza essa pedra não era o apóstolo em si. Quando Jesus está falando para ele a respeito dessa pedrinha na rocha, essa rocha na qual a igreja é edificada, falando a respeito dessa afirmação que Pedro falou, desse Cristo que é vivo e é poderoso, sobre esta pedra, sobre Cristo, a pedra que é a pedra angular da igreja, a pedra fundamental, a rocha na qual a igreja é edificada e cresce vitoriosa, e cresce lavada e remida pelo sangue do Cordeiro nessa terra. Essa igreja que faz parte de povos,
de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Essa igreja que está edificada na rocha é tão poderosa que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Daí a imagem não é que a igreja vai fechar as portas e evitar que o mundanismo ou que o inferno entre na igreja, como se a igreja fosse um espaço geográfico. Entenda bem, o sentido é contrário. O sentido aí é de uma igreja que está avançando pela fé. O sentido aí é de uma igreja que está militante nessa terra pela fé. O sentido aí é de uma igreja que está avançando, que está desenvolvendo, que está crescendo, porque em Cristo nós somos como pedras que vivem, edificados sobre a rocha, para frutificar, para edificar o corpo de Cristo. E presta bem atenção, porque essa não é a tarefa de alguns. Esse não é fruto de uma vocação especial na vida de alguns irmãos. Esse é o fruto da vocação do discípulo. Dessa vocação na qual Jesus olha nos olhos e chama: vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Essa é a vocação para todos nós, conforme Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 2. Vós, porém, nós somos essa raça eleita. Nós somos o sacerdócio real de Deus aqui na terra. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Já ouviu essa expressão, não? Exclusiva, que Deus conhece pelo nome, que o maligno não pode tocar, exclusiva, guardado por Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa expressão de Pedro, escrevendo ali a sua epístola a irmãos que estavam sofrendo perseguição, sofrendo lutas financeiras, sofrendo privações terríveis. Nós somos o povo de Deus avançando sobre a terra. Isso diz respeito, irmão, a mim e a você. Isso diz respeito ao nível de relacionamento que a gente vai ter aqui na terra. Veja que Jesus continua falando, dizendo que vai dar as chaves do reino a essa igreja. O que a igreja ligar na terra vai ter sido ligado nos céus. O que a igreja de Jesus desligar na terra vai ter sido desligado nos céus. Também é uma expressão de muitas interpretações, de muitos estudos, esse versículo aí. Mateus capítulo 18, Jesus fala a mesma coisa, e Jesus estava tratando a respeito de irmãos que deveriam procurar o outro para resolver suas ofensas, ou resolver pecados, confrontar outros irmãos. Mateus capítulo 18, Jesus diz que se você tem uma queixa, se tem alguma coisa contra o seu irmão, vá lá até ele. Não vá no terceiro e faça fofoca. Vá lá até ele e resolva. Converse, abre a palavra, ora junto. Se não ouvir, chama uma testemunha. Chama alguém para ir com você, repreender, exortar, reanimar aquele irmão. Se não resolver, leva para a igreja. Essa é a segunda vez que a palavra igreja aparece no Evangelho. Leva para a igreja, porque tudo que é igreja, tudo que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. É fato que essa expressão tem a ver com a nossa dinâmica, com a dinâmica da natureza do povo de Deus da igreja. Não é a igreja local somente. Não é a igreja desse templo aqui, porque esse templo é apenas um templo, é apenas uma construção. A igreja é a construção de Deus e não é feita por mãos humanas. É a igreja edificada, as pedras que vivem. Somos nós em Cristo. Não sou eu apenas a igreja, somos nós juntos em Cristo. Essa é a dinâmica da igreja é cumprir os propósitos de Deus. Aquele que Deus determinou e predeterminou, aquele que Deus já lá nos céus está resolvido, nós vivemos eles como boas obras de Deus, como os caminhos que Deus estabeleceu para a vida da gente, à medida que proclamamos o Evangelho de Jesus, à medida que confrontamos, discipulamos pessoas, à medida que sentamos à mesa de Jesus para tomar a ceia, à medida que vivemos como igreja, os planos e propósitos de Deus para a vida da gente. Quem vive isso? Nós, irmãos, todos nós. Você é parte dessa obra. Amém ou não? Ixi, foi fraco demais. Você é crente ou não? Tem cristão aqui? Se converteu? Quem? Só 3, 4, 5 dias? Amém.
Você faz parte dessa obra, irmão. Amém ou não? Amém. Nós fazemos parte. Como? Eu sou estudante, eu faço parte, você faz parte. Eu sou aposentado, eu faço parte dessa obra, você faz parte. Não construímos apenas uma micro-história, uma pequena história da minha vida. Não é a minha história. A gente agora faz parte de uma história maior. Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos amou. Deus, antes da fundação do mundo, escolheu e determinou boas obras para que nós, a igreja, as pedras vivas de Deus nessa terra, pudéssemos caminhar, seguir pela fé no poder do Evangelho, continuando o ministério de Jesus, de proclamar o seu Evangelho, de fazer discípulos em todas as nações, a partir do nosso relacionamento com a terra. Sabe por quê? Porque muda completamente esse negócio. Nossas relações mudam. Nós fomos reconciliados com Deus e passamos a ser agentes de reconciliação do mundo com Deus por causa do Evangelho de Jesus. Assim é como há um relato que eu li recentemente de um cristão convertido. E ele estava dizendo o seguinte, que o Evangelho trouxe uma nova percepção do seu trabalho, para a cidade que ele vive. E ele dizia assim: antes do Evangelho entrar na minha vida, eu vivia na cidade apenas para sugar o que ela tinha para mim. Eu trabalhava para ganhar dinheiro. Eu me relacionava com as pessoas para ter prazeres, para galgar posições, para melhorar na vida. Eu fazia cursos para sugar tudo que a cidade tem para me oferecer, especialmente quando se trata de dinheiro. Trabalhar para receber o dinheiro e receber. E aquele cristão estava falando o seguinte: quando eu me converti, eu percebi que agora eu tinha algo a oferecer para a cidade. Eu não vivo mais na cidade para receber o que ela tem para me dar, agora eu vivo para dar. É o Evangelho de Jesus, mais bem-aventurado é dar do que o quê? É o Evangelho. Agora eu vivo para dar, para oferecer, para ligar na terra o que foi ligado nos céus, para desligar na terra o que foi desligado nos céus. Eu vivo aqui na terra para abençoar, para fazer discípulos, para proclamar o Evangelho, para viver o reino de Deus na minha vocação, onde Deus me colocar. É poderoso, porque essa não é uma percepção que diz respeito à visão da igreja. Isso não é visão de igreja, irmão. Isso não é uma percepção de pastor fulano de tal, doutor lá em Nova York, ou aquele que é lá de São Paulo, ou aquele que escreveu trocentos livros, ou aquele teólogo. Essa não é uma visão de homens, irmãos. Quando os homens escrevem sobre isso, estão falando a respeito de uma visão poderosa, que é a visão de Deus para a vida da gente. É a visão do Evangelho, é a visão de Jesus. Quando Jesus via Pedro lá pescando, cultivando, fazendo o seu trabalho, olha para ele, chama, traz uma nova missão, uma nova história, maior do que a dele, é a história do Evangelho. É a história do Evangelho. Mas a gente teme no coração da gente, porque nós amamos afirmar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, pensando que se um dia eu morrer eu vou para o céu. Mas nos escandalizamos quando Jesus começa a proclamar o Evangelho da cruz. Nós amamos quando num acampamento, numa oportunidade, vamos à frente, choramos, dizemos: se eu morrer hoje eu quero ir para o céu. Eu não quero sofrer mais. Eu quero resolver essa minha pendência na alma. Eu quero ser liberto de um vício. Nós choramos, dedicamos a vida. Mas quando ouvimos a respeito da natureza do Evangelho da cruz, esse que Jesus começou a falar para os discípulos, de que precisava ir para Jerusalém, de que seria maltratado, de que seria privado, cuspido, que seria ali totalmente desconfigurado, humilhado pelos homens, e que ele morreria numa cruz, e que esse Jesus, ele também, no terceiro dia, ele iria ressuscitar.
Esse tipo de evangelho escandaliza muitos cristãos, escandaliza muitas vezes o nosso coração, quando achamos que podemos viver um evangelho sem cruz, um evangelho sem Cristo, um evangelho da igreja, um evangelho das pessoas, um evangelho das amizades, um evangelho das proibições, um evangelho da permissividade, um evangelho que é criado por homens, um evangelho que é um sistema recriado por homens para tentar adaptar a nossa vida àquela realidade. Ou seja, é um novo evangelho que não é o de Jesus. É um evangelho que tenta de alguma maneira mudar a sua configuração para amoldar a minha vida, ou para que a minha vida consiga fazer parte sem mudar e sem alterar muito a minha agenda, sem mudar e alterar os meus gostos, sem mudar e alterar a minha mente, a minha cosmovisão, o meu coração, a minha alma. É um evangelho no qual a gente vai tentar preencher apenas uma esfera da vida da gente, que é aquela esfera religiosa, espiritual. É aquele evangelho que a gente vai na igreja de domingo, quando muito vai num pequeno grupo, se sente bem, descarrega a alma, mas passa a viver a vida como se Deus não existisse. É aquele evangelho que a cruz se limita apenas ao dia da minha conversão e ao dia da minha morte, quando eu estarei no céu com o Senhor. Mas a cruz, ela não é aplicável às esferas reais, às esferas da vida da gente, ao meu trabalho, ao meu estudo, aos meus pensamentos, à maneira que eu vou enxergar o mundo, à maneira que eu vou educar os meus filhos diante dessa terra, desse mundo perverso. É um evangelho que está somente no campo do abstrato, que a gente sente uma coisa diferente, levanta as mãos, fecha os olhos, que a gente chora, que a gente ri, mas que ele está continuamente no campo da abstração. Nós não conseguimos aplicá-lo à vida da gente. Esse é um evangelho sem cruz, porque a cruz diz para a gente que o Filho, o Todo-Poderoso, o Senhor Deus, encarnou, se fez carne e habitou entre nós. A cruz diz para a gente que Ele morreu de fato, de verdade, o seu sangue foi derramado para nos purificar, nos libertar, não apenas do inferno, mas nos libertar de nós mesmos, nos libertar desse mundo cão perverso, nos libertar dessa mentalidade demoníaca que habita na mente da gente, nos libertar de nós mesmos, do nosso coração, não para viver após a morte, mas para viver essa vida para a glória de Deus. Jesus, quando começa a falar da natureza do evangelho, a coisa fica difícil. Pedro, Jesus, espera aí, que história é essa? Jesus, tem compaixão de ti mesmo, tem nada a ver esse negócio não, pelo amor de Deus, que história é essa? Aí estava lá pescando, aquele barco cheio de peixe, agora vai para a cruz. Pedro, Jesus, espera aí. A gente estava lá, o pessoal com fome, a multidão sentada no deserto, tinha 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor foi lá, orou, o negócio sobrou 12 cestos cheios, e agora vai dizer que vai morrer como o pior dos homens, como um assassino, que vai morrer e vai acabar tudo, todo o projeto do reino vai acabar. Jesus, espera aí, tem compaixão de ti mesmo. Pedro, cheio de autocompaixão, autocomplacência, cheio de si, vai repreender Jesus. A palavra de Jesus para Pedro é a palavra que muitas vezes a gente precisa receber de um irmão. Eu digo a você que eu já recebi essa palavra algumas vezes de irmãos que me amam, discipuladores, amigos, pastores. É a palavra que muitas vezes a gente precisa receber, mas que quando a gente recebe, por falta de humildade, e às vezes por falta de conversão no coração, a gente se ofende, passa a não falar mais com a pessoa, sai da igreja, vira um opositor, um inimigo. A palavra que Jesus deu a Pedro não foi uma palavra de condenação, foi uma palavra de salvação. A palavra que Jesus deu a Pedro
não foi uma palavra de prisão, foi uma palavra de libertação. Jesus, olhando para Pedro, disse: arreda Satanás, sai, para de cogitar, para de pensar das coisas dos homens, tu és para mim pedra de tropeço. Esse tipo de evangelho aí, Pedro, que você está na sua mente, é tropeço, é escândalo para o verdadeiro evangelho de Jesus. Esse evangelho desconectado, desligado da cruz, esse evangelho sem renúncia, sem vida eterna com Deus, esse evangelho que é apenas proclamar, falar e pensar que por causa disso vai ser grande no reino, esse evangelho aí é tropeço para o verdadeiro evangelho de Jesus. Arreda Satanás, é o que Jesus diz para Pedro, amém? Você ouviu essa palavra hoje aí de um irmão, e aí? Arreda Satanás. Você vai procurar logo alguém, né? Olha, fulaninho está dizendo que eu estou com o diabo no couro. Veja só que Pedro não é a percepção aqui. E essa mentalidade da gente, e quando ouvir uma repreensão dura, na qual Jesus está repreendendo não somente aquilo que Pedro falou, mas Jesus está repreendendo todo o pensamento de Pedro. Essa palavra aí, cogitar, não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. A palavra não é somente meros pensamentos que passaram naquela hora e Pedro falou porque ele não tinha muito controle da língua. Cogitar é uma mente que está sendo formada. Cogitar é a maneira que a gente pensa, é as entranhas, é a mente, é o coração. São aquelas formas, ou melhor, a maneira que a gente vai formando o pensamento a respeito de todas as coisas. Jesus está repreendendo isso, a maneira como a gente enxerga o mundo. Enxergar o mundo não na perspectiva de Deus, mas na perspectiva dos homens. A maneira como a gente enxerga a igreja, não na perspectiva de Deus, mas na perspectiva dos homens. A maneira como a gente enxerga o trabalho, não na perspectiva de Deus, mas na dos homens. A maneira como a gente enxerga os nossos relacionamentos, seja um casamento, seja um namoro, sejam amizades, a maneira como a gente enxerga os relacionamentos, não na perspectiva de Deus, mas na perspectiva dos homens, a maneira como a gente lida com as conquistas, com os elogios, não na perspectiva de Deus, o evangelho de Deus, o reino de Deus, mas naquela que é dos homens, a maneira como a gente enxerga tudo na vida da gente. Não na perspectiva de Deus, mas na perspectiva dos homens. O evangelho de Jesus é poderoso, não somente para uma confissão me levar para o céu, me teletransportar para o céu. Mas o evangelho de Jesus é poderoso para transformar a minha mente, o meu pensamento, as minhas relações com essa terra. Para que a gente seja sendo liberto do pensamento dos homens, liberto do mundo que jaz no maligno. A gente vai caminhar nessa terra como filho do Deus Altíssimo. Caminhar nessa terra como alguém que olha para Deus. Caminhar nessa terra não com a mente e o pensamento dos homens. Não com a incredulidade e a insatisfação dos homens. Não com a rebeldia e a arrogância dos homens. Não com a avareza e as idolatrias dos homens. Não com a prostituição e as paixões carnais dos homens, mas olhar e viver nessa terra com a paixão da glória de Deus no coração da gente, um reino que é transformador para a nossa alma, é o reino de Deus. Não cogita, Satanás, sai dele, amém? Sai dele, Satanás. É isso que Jesus está falando para Pedro. Para de pensar como os homens, para de trilhar os caminhos da vida com a mentalidade mundana e carnal. O evangelho libertou para a vida eterna, e a vida eterna é hoje. É a alma, é a mente, é o coração, é o pensamento, as ciências, todo o desenvolvimento que a gente vai ter nessa terra para a glória de Deus. Viver nessa terra para abençoar. Daí que um falso entendimento, uma falsa percepção desse evangelho leva a gente a ouvir o que Jesus diz a Pedro e aos demais discípulos como sendo uma palavra muito dura. Do tipo assim, quem é que está apto? Quem é que vai conseguir fazer isso? Porque Pedro começa a dizer assim, se alguém quiser me seguir,
tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Ou seja, esqueça, apaga e segue. Quem quiser achar a sua vida vai perdê-la-á. Essas palavrinhas, né? Mesóclise, quando estudei na escola, mesóclise, na Bíblia tem esse negócio. Perdê-la-á, só tem na Bíblia, né? Quem quiser ganhar, ou quem quiser perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Jesus está falando assim, aquele que quer ganhar o mundo inteiro, não pense, você vai ganhar o mundo inteiro e viva para ganhar o mundo inteiro, porque você vai perder a sua alma, a sua identidade, o seu coração. Quando a gente entende errado, equivocado o discurso do Evangelho, a gente passa a ouvir essas palavras como sendo um peso, como sendo uma coisa para alguns, como sendo uma coisa assim, tem nada a ver comigo esse negócio. Isso é até aqui, não entra mais, não quero mais relação. A gente vai ouvir um evangelho que Jesus diz assim, nega, morre, pega a cruz, segue, perde a vida por minha causa, não vai ganhar o mundo porque vai perder a alma, olha para o reino, tenha a percepção enquanto viver aqui na terra, da consumação dos séculos, porque o Cristo vai vir com os seus anjos, vive aqui na terra olhando lá para a glória de Deus, é isso que Jesus está falando para os discípulos. Mas perceba só, que essa mensagem do Evangelho é a mensagem mais libertadora que pode haver. E é a mensagem que nos inclui pela graça. À medida que a graça se estabelece no coração, na mente, e a gente não se levanta dizendo assim, eu vou seguir porque eu sei, eu posso, eu consigo. E a gente não se levanta também, mas eu vou seguir porque eu quero que Ele multiplique pães, eu quero comer, eu vou me levantar e vou seguir, porque eu quero que Jesus faça isso na minha casa, faça isso no meu trabalho. Não é aquele que vai se levantar para dizer, eu vou seguir Jesus, porque eu quero ser mais feliz, porque eu quero alcançar uma bênção, porque eu quero alcançar alguma coisa. Mas é um evangelho que a gente se levanta e diz, eu vou seguir Jesus, porque eu quero Jesus. Porque a cruz é mais poderosa do que qualquer cadeira, do que qualquer trono do Império Romano. Eu vou seguir Jesus porque perder a vida é muito mais poderoso, é muito mais libertador do que achar, do que viver para qualquer coisa desse sistema mundano. Eu vou perder para me tornar escravo de Cristo, para me tornar um cristão nessa terra, para me tornar e me posicionar como um discípulo de Jesus, que vai viver nessa terra, afirmando constantemente, vivendo o evangelho do Cristo vivo, o Filho do Deus vivo. É um evangelho que liberta, que enche o coração de plenitude, porque à medida que a gente nega a gente mesmo, nosso coração, o poder do reino e da salvação vai se apoderando, vai tomando conta de todas as áreas da vida da gente. Da fé, do trabalho, das relações, do ministério, da igreja, das relações eclesiásticas, das amizades entre cristãos, dos nossos sonhos e projetos para o amanhã, não mais com um projeto mundano, com um projeto demoníaco, com um projeto humano de ganhar o mundo, mas com um projeto diferente, projeto de viver ou experimentar a grandeza e o poder do reino de Deus. Mesmo que Jesus queira encher os meus barcos de peixe, mesmo que Jesus queira encher os cestos de pães e peixes, mesmo que Jesus queira dar, porque Ele é rico em abençoar, mas independente da natureza, do que Ele me der e do que Ele me oferecer aqui na terra, a maior riqueza é Ele mesmo, é o centro, é o tudo, é aquele que toma e enche, é a plenitude de todas as coisas, como Paulo fala tanto lá em Colossenses, na sua carta lá, a respeito desse Cristo, que enche mesmo o nosso coração. Irmão, o Evangelho de Jesus define as proporções da vida da gente. Proporção do Evangelho é que nós somos uma pedrinha na rocha.
Não é a proporção de que eu sou uma rocha e Jesus é uma pedrinha, que eu vou amoldar o Evangelho à minha vida e fazer o que eu quero com ele, que eu vou fazer o que eu quero com Jesus e usá-lo como sendo uma mágica, alguma coisa assim que eu estou precisando e aí eu vou usar um amuleto. É diferente a proporção. Não é a proporção de alguém que quer ganhar, mas é alguém que está disposto a perder tudo para resgatar na alma, no coração, a grandeza do Evangelho. Ser uma pequena pedra numa rocha tão firme que diz lá em Mateus, no capítulo 7, no Sermão do Monte. Uma rocha que deixa a gente tão firme que pode vir tempestades, ventos contrários, mas aquela casa não vai ser derrubada, não vai ser destruída. De tão firme e arraigada nessa rocha que é o Senhor Jesus. Vamos orar. Queria convidá-la à oração e a um posicionamento de alma. Esse posicionamento não diz respeito a se levantar como um grande, um poderoso. Não diz respeito a alguém que está olhando para Jesus porque está precisando disso ou daquilo outro. Está precisando se sentir bem e aí está buscando Jesus. Mas o posicionamento de alguém que quer viver esse Evangelho de verdade, cogitando das coisas de Deus, formando a mente e o coração. E nesse caminho não há espaço para coração soberbo, arrogante, dono de si mesmo, dono do saber. Não há espaço. Só há espaço para quebrantados, humildes, humilhados, necessitados da graça, do poder do Evangelho de Jesus. Vamos orar. Você podia no seu coração, na sua mente aí, orar e clamar: Senhor Jesus, eu quero ser uma pedra na rocha. Não uma pedra de tropeço, mas uma pedra viva, poderosa em Deus. Uma pedra fortalecida, que vai avançar, que vai saquear, que vai avançar contra o poder das trevas na força do Espírito, que não vai usar armas mundanas e carnais, mas as armas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, que vai lutar contra principados e potestades na força do Senhor e do seu poder, e vai viver aqui na terra como um agente da reconciliação do reino de Deus, alguém que vai ligar e desligar, viver os propósitos de Deus nessa terra, alguém que vai viver como Deus quer, como Deus ensina ao nosso coração pela sua palavra, pelo seu Evangelho. Você pode orar: Senhor, resgata minha alma, meu coração, quebranta-me, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Se você está fazendo essa oração comigo, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. A gente vai orar junto aqui. Nós precisamos juntos. Estou em pé aqui, clamando: Senhor, guarda a minha alma, Senhor, de todo tropeço. Ó Deus, enche o meu coração. Se posicione de pé, dizendo: eu quero esse Evangelho poderoso, esse Evangelho de Cristo. Ó Senhor Jesus, Tu és tão lindo, Senhor. E o Teu Evangelho, ele é tão pleno. Pleno para encher o nosso barco. Ele é pleno até para nos dar, no Teu reino, uma nova família. Novo pai, novos irmãos. Oh Deus. Obrigado, Senhor, pela família da fé. Por sermos essas pedras vivas, crescendo, sendo edificadas no Senhor. Uma coisa mais poderosa do que a gente mesmo, do que a nossa mente, o nosso coração, do que os nossos vícios e os nossos pecados.
algo mais poderoso do que a nossa própria história. Então, obrigado porque o Senhor nos salvou do poder das trevas. Lá de Edom, onde havia tanta morte, deserto, desgraça, o Senhor nos libertou e nos colocou os pés sobre uma rocha, nos firmou os passos, e nos pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, a que muitos vejam e temam e louvem e adorem o Teu nome nessa terra, a partir da igreja avançando, Senhor. Aviva o nosso coração, Senhor. Enche-nos com a plenitude desse Evangelho poderoso, maravilhoso do Senhor Jesus. Ó Deus, estamos aqui em adoração e honra ao Teu nome. Seja glorificado o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.